Caros irmãos, queridas irmãs, estamos celebrando a 4ª semana da Páscoa. Como está voando esse tempo da Páscoa, né? Já tem 4 semanas. Parece que foi ontem que a gente acendeu nosso círio pascal. E se eu for iniciar, isso não é para fazer a thumb não, mas com uma frase que esse evangelho me tocou, eu iria dizer essa aqui: e eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Vida eterna. Se tem uma coisa que a Páscoa nos possibilitou e nos abriu, é novamente as portas do paraíso. Agora o paraíso tem nome: Jerusalém Celeste. Vida eterna. Eternidade. A vida agora, ela continua após a morte. Aliás, a gente canta isso na Páscoa: ó morte, onde estás? Qual é a tua vitória? Esses temas são muito recorrentes no tempo da Páscoa. A gente vai percebendo que a liturgia da igreja, ela vai nos mostrando novamente certos discursos de Jesus, como vimos na semana passada, o pão da vida, João capítulo 6. Hoje nós estamos vendo o capítulo 12, que é o capítulo onde Jesus, ele mostra a sua relação com o Pai. Logo, à luz do evento Páscoa, nós revisitamos as palavras de Jesus e olhamos a partir da ótica da vitória sobre a morte. Então, a primeira coisa que ele fala aqui novamente, que também parece um refrão, né? Parece um mantra para algumas pessoas, mas é um refrão: quem crê em mim, crê em Deus. Fé, fé. É uma palavra sempre recorrente. Vida eterna na Páscoa. Vida eterna, fé, misericórdia, amor. São temas que estão diariamente sendo colocados para nós nesse tempo especial que é o tempo pascal. Quem crê em mim, crê naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Quem vê Jesus, vê o Pai. Quem vê Jesus, vê o Pai. Agora, é importante dizer que o sentido de ver aqui é um sentido teológico, tá, gente? Não é só ver com esses olhos físicos. Por exemplo, a minha mãe não enxerga. Ela tem um probleminha de vista, mas ela vê tudo. Como ela vê? Como ela enxerga se ela não vê? Ou, melhor dizendo, como ela vê, mas sem enxergar? Aí a gente tem que falar um pouquinho sobre a questão da sensibilidade, da capacidade que a gente tem de perceber, a perspicácia. A fé alimenta tudo isso na gente, essa sensibilidade. A gente vê muito além, Para você ser o profeta, é importante dizer isso, não é aquela pessoa que olha o futuro, que prevê o futuro apenas. Mas o profeta é aquele que tem a sensibilidade de perceber aonde muita coisa que se der ruim vai chegar. E a probabilidade daquilo ali acontecer é muito maior. Então não chega a ser uma previsão tipo, eu vou prever os números da Mega Sena. Mas é aquela mãe que fala para você: meu filho, não faz isso e vai acontecer aquilo. Meu filho, não faz isso. Não faz isso que vai acontecer aquilo. E às vezes acontece porque a mãe já antevê, já percebe, já sabe aonde isso vai dar. Isso é uma coisa muito, essa sensibilidade é muito importante. Eu volto a dizer, os traços do ministério, o ministério de Jesus tem traços profundamente maternais. Eu
falava isso no domingo, na festa do Bom Pastor. O bom pastor Jesus, eu falo, o bom pastor não sou eu, Padre João. O bom pastor não é o meu bispo. O bom pastor não é o Papa Francisco. Graças a Deus somos boas pessoas, somos bons naquilo que a gente faz. Mas o bom pastor é Jesus. O bom pastor é Jesus. Cristo é o bom pastor. Nós devemos nos configurar a Ele. Agora, não só nós, padres, bispos e papa. O pai de família também tem que ser um bom pastor. Porque tem que dar a vida pelas suas ovelhas, que é a sua família. A mãe de família é um bom pastor, tem que ser um bom pastor. Porque tem que dar a vida pelo seu esposo, pelo seu filho. O filho tem que ser um bom pastor. Porque tem que cuidar de quem? Dos pais. Até tem o 4º mandamento para lembrar isso. Qual é o 4º mandamento da lei de Deus? Honrar. Honrar é mais que obedecer, tá? Honrar é dar alegria àquele pai, é dar orgulho àquele pai, é dar satisfação àquele pai. É muito mais do que a gente pensa. E isso são características do bom pastor Jesus. Cada um na sua vocação, ou unidos entre nós, somos chamados a sermos bons pastores. Agora, que a gente vê um pastoreio de Jesus completamente materno, aliás, a influência de Nossa Senhora sobre Jesus é profunda. A gente vê traços maternais em Jesus o tempo todo nos evangelhos. Não sei se é porque eu fui criado só por mãe. Eu tenho essa percepção, não sei se... mas... eu vejo em Jesus Cristo essa sensibilidade, que é um diferencial no seu ministério, no seu rabinato. Veja, as palavras de hoje parecem singelas, mas são muito profundas. Quem crê em mim vê o Pai. Eu vim ao mundo como luz. O círio pascal, aqui aceso, a luz. Para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Uma mãe não quer que seus filhos permaneçam nas trevas, mas que vejam, que tenham a luz. Claro que um pai também. E a gente tem pai que cria filho como se fosse mãe, o pai. Mas também tem o pai, que é a mãe que cria o filho como se fosse pai. Isso não é coisa de hoje em dia, não. Desde que o mundo é mundo. Se nós pararmos para pensar, São José muito provavelmente fez o seu trânsito ainda na adolescência ou infância de Jesus, e Jesus foi criado por mãe. Isso sempre, desde que o mundo é mundo, aconteceu. Ouvir as minhas palavras, observar. Ouvir é uma coisa, observar as palavras é outra. Mas são coisas que são fundamentais. Eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Isso é muito profundo. Jesus veio salvar. Jesus veio redimir. Jesus não veio julgar. Ele pode voltar como juiz, mas agora ele veio salvar. Quem é que julga? Quem é que fica julgando? Quem é que fica julgando e condenando? O inimigo de Deus. Ele veio salvar. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei. Então, às vezes a própria pessoa vai se pegar pela própria palavra, vai se julgar pela própria palavra, por aquilo que foi pregado, por aquilo que não foi vivido e só conhecido. Não basta a gente conhecer a palavra, não basta a gente repetir a palavra de Deus. Até o diabo repete a palavra de Deus. Ele não tentou Jesus usando a palavra de Deus? Temos que praticá-la, observá-la, vivê-la no nosso dia a dia. Porque eu não falei por mim mesmo. Vamos
aprender a não falarmos por nós mesmos, mas pelo Deus que nos deu a vida, pelo Deus que nos salvou, pelo Deus que nos ama. Vamos também, como Jesus, ser canal da graça de Deus. Ele é que tem que ser um instrumento do falar. Nós temos que ser, como isso aqui que está na minha mão, o microfone, o canal. Mas a palavra que tem que sair de nós tem que ser de Deus. Vamos abrir nosso coração. Vamos? Para quê? Eu volto a dizer, para que a gente tenha a vida eterna. E aí eu termino exatamente dizendo o que eu falei no início. Eu sei que o seu mandamento, o mandamento do Pai, é o quê? É vida eterna. Assim foi conduzida a igreja, como vimos na primeira leitura, no tempo de Saulo, de Barnabé, movida pelo Espírito, movida pela palavra de Deus, canais da graça dele. Nós sejamos esse canal da graça de Deus. Amém.